Olá, eu sou Maria Dirce Ribeiro Gontijo, conhecida mais popularmente como Didi. Sou professora de História da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais e eu vou trabalhar com você, né, nessa aula de hoje, do 6º ano, né, as teorias do surgimento do homem aqui na Terra. Na aula passada, né, você aprendeu que a pesquisa é muito importante no desenvolvimento, né, do historiador. Para que o historiador desenvolva o seu trabalho, né, ele precisa de estar fazendo pesquisas, reunindo pistas e vestígios, né, desses nossos antepassados, para que ele, né, chegue, né, às conclusões dentro da pesquisa do que é o trabalho desse historiador. Então, o que esses seres, né, nossos antepassados produziram, todos eles são extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho como historiadores. Vocês aprenderam também que essas pistas, elas eram dadas através das fontes históricas, né, que são vários os tipos, né, materiais, imateriais, e dentro do material e do imaterial, né, elas são subdivididas em vários objetos, né, que o historiador utiliza para fazer o seu trabalho. Na nossa aula de hoje, então, a gente vai estar trabalhando como que, né, o homem surgiu, não é isso? E como que se deu esse desenvolvimento desse ser humano aqui na Terra. Aí eu pergunto para vocês, você já parou para pensar como que nós, seres humanos, né, surgimos? De onde que a gente veio? Qual que é a explicação, né, para esse nosso surgimento? Será que a gente, né, nós sempre fomos do jeito que a gente é hoje, né? Uma pessoa, né, que tem 2 pernas, que somos erectos, não é isso? Que a gente pensa, né, que a gente produz. Será que sempre foi assim? Peço para vocês observarem, né, essa imagem, né, e repense um pouquinho sobre essas 2 perguntas, sobre esse assunto que a gente vai tratar aqui na nossa aula de hoje. A imagem mostra, né, que o homem passou por uma grande evolução. Como será, então, que foi essa evolução? É dado que a África é o berço da humanidade. Por quê, né, que os historiadores, os pesquisadores, né, os historiadores que pesquisam profundamente esse tema, eles acham que, né, e afirmam que a África é o berço da nossa humanidade, porque foi lá que foi achado, né, as ossadas mais antigas que se tem notícia ou que se dá a notícia, né, do surgimento do homem aqui na Terra. Aí vamos então agora ver sobre as teorias do surgimento, né, do ser humano. Existem várias especulações, existem várias teorias, mas eu vou estar trabalhando com você aqui hoje, né, 2 teorias que são as 2 teorias mais estudadas, né, e que ficam mais em voga. E nós vamos estar, então, né, eu vou estar falando com você, né, qual que é a diferença de o conceito de cada uma delas, para a gente chegar na conclusão, né, para você chegar na conclusão, qual que você acha que é a teoria que é mais aceita. Bom, essas 2 teorias, então, uma é a teoria do criacionismo, né, e a outra é a teoria do evolucionismo. Tem 2 imagens aqui, né, para vocês estarem observando, né, que uma é de uma obra de arte, né, do Michelangelo, que ele fala da criação, né, de Adão.
É uma obra de arte muito, né, interessante, né, que dá para a gente estar vendo a questão de uma das teorias que eu estou trabalhando aqui com você. E a outra, que é do evolucionismo, né, essa teoria, ela foi criada e muito estudada, né, pelo Charles Darwin. Né? O Charles Darwin, né, é uma figura muito importante, né, para nós. Ele foi, né, para a ciência também, que aqui o tempo todo eu estou falando de história, mas está extremamente ligado à ciência. E o Charles Darwin, ele foi um naturalista e um biólogo, né, que estudou muito, muito para chegar à conclusão da teoria evolucionista. Bom, como eu já coloquei, né, as origens do ser humano, elas são discutidas há muito tempo, há muitos séculos, tá? E hoje, né, até hoje, ainda não existe um consenso comum de qual seria realmente, né, essa teoria. Tá? E aí, no final da aula, né, eu acho que cada um de nós, você vai ter a condição de estar já discernindo qual a teoria que você acha que é mais lógica, né, para o surgimento desse ser humano aqui na Terra. Como eu falei, alguns creem no criacionismo, outros acreditam na evolução das espécies, né? Que eu vou estar explicando nas próximas lâminas, tá? E outros já buscam respostas, né, em outras coisas, em seres de outros planetas, né? Muita gente fala na questão até do dilúvio, né? E tem outras teorias mas que eu não vou estar adentrando aqui e que, se você, né, tiver a curiosidade, você pode estar, né, estudando, né, buscando mais na internet, em livros, né, sobre essa questão dessas teorias, né, que também são pensadas por muitas pessoas. A teoria criacionista, né, ela foi feita, então, a partir de conceitos judaico-cristãos que se encontram na Bíblia. Lá no Velho Testamento, no Gênesis, né, ele vem contando, né, eles narram tudo que eles pensam que foi feito, né, dentro dessa teoria, né, da criação que foi feita por um ser, e esse ser seria um Deus, né, o Deus que muitos acreditam, né, e muitos, né, talvez não. Aí por isso é que cada um tem o seu conceito e vai de fato escolher ou pensar qual que seria a teoria mais aceita, né, para o surgimento do homem. Mas de religião em religião, tá certo? Todos acreditam que Deus tenha criado, né, a tudo e a todos. Criado o mundo, o que a gente vê por aí, a natureza, tudo que nos envolve, não é isso? E todas as pessoas que estão aqui na Terra e todos os animais, claro. Né, partindo lá do ser, né, mais simples, do unicelular, até o homem, que é o ser mais desenvolvido. De acordo com essa teoria, então, o homem foi criado por Deus e esse homem nasceu pronto. Em oposição ao criacionismo, então, a gente vai ter a teoria do evolucionismo, que eu já coloquei, que foi, né, criada pelo biólogo, né, e naturalista Charles Darwin, tá? E ela parte do princípio que o homem é o resultado de um lento processo de alterações, né? Ou seja, de mudanças, de mutações. Tá? Esse homem surgiu e ele foi desenvolvendo ao longo, né, dos períodos, e isso, claro que longos e longos e longos mesmo, né, passando, né, por vários desenvolvimentos, né, que a gente vai estar vendo também, né, eu trouxe para vocês como curiosidade, até chegar no Homo erectus, no Homo sapiens, né, que é o homem que nós somos hoje. A ideia central, então, da evolução seria: os seres vivos, os vegetais, animais e, claro, incluindo os homens, se originaram de seres mais simples que foram se modificando ao longo do tempo.
Essa imagem, né, que eu trouxe aqui mostra, né, uma evolução começando de um ser unicelular. Ela passa por várias ramificações, né, por várias mutações e mudanças, né, dentro, inclusive, né, dos animais, das plantas, e aí vai até chegar no homem, né, que está lá em cima, no topo, né, desse organograma. As mudanças naturais ocorridas, né, e as diferenças entre as espécies se deram pelo processo de seleção natural. Na verdade, a teoria evolucionista, a explicação dela é essa, né, que o Charles Darwin explicou, né? Ela foi ocorrendo, as espécies então foram mudando, né, até chegar, e aí quem era mais forte conseguia, né, sobreviver. Tá? Aquele ser que era mais fraco, frágil, ou que não conseguia mutar, ou seja, mudar, ele então, né, ele era extinto, porque provavelmente ele ia ser, né, engolido, comido por outros animais, ou, né, ele também ia morrer, né, porque ele não daria conta de estar adaptando, né, a questão climática, entre outras coisas, né, mais. E claro que aquele que melhor, né, se desenvolveu, que deu conta de ter as habilidades para estar conseguindo seguir em frente, ele deixava, né, descendentes. Tá? E esses descendentes, eles, claro, cada vez mais, eles evoluíram para chegar no nosso homem atual que a gente conhece. Essa gravura aqui é uma gravura interessante, ela é bastante, né, trabalhada lá dentro das ciências, como eu falei com você, né? Mas eu trouxe aqui, né, a questão da seleção natural. Tem 3 borboletas brancas e uma borboleta, né, escura. Isso eu quero mostrar para vocês que essas borboletas brancas, em determinado clima, as 3 borboletas brancas, elas iam sobreviver, porque as árvores, dependendo do clima, da estação que tivesse, né, elas sobreviveriam porque elas iam ser camufladas lá na cor, né, dessa árvore, desses arbustos onde elas estivessem. Já a borboleta, né, mais escura, possivelmente ela ia ser extinta. Mas tem o caso também que ela, quando a gente tivesse numa determinada estação do ano, como normalmente é o outono, que as árvores ficam mais escuras, os arbustos mais secos, possivelmente as borboletas brancas iam se extinguirem, né, porque algum predador ia estar enxergando essas borboletas. E essa outra, né, mais escura, ela conseguiria sobreviver porque ela estava sendo camuflada ali nesses arbustos mais escuros. Aqui uma outra imagem, né, diferente daquela, mas é um organograma bastante interessante, né, que também mostra para nós a evolução, começando lá de um ser unicelular, ele vai transformando, não é isso? Passando pela evolução aqui, né, do homem, até chegar, né, no nosso homem atual, que é o Homo sapiens, né, erecto, né, como a gente enxerga hoje. Essa outra gravura aqui, essa imagem, é uma imagem também bastante interessante, onde ele mostra, né, que são 2 girafas. Uma girafa, ela desenvolveu muito mais do que a outra, né? Ela tem uma estatura muito maior do que a outra, e claro que se eu estou num lugar, né, de savanas, onde tem essas árvores são bem mais altas, não tem arbustos, né, para que ela conseguisse alimentar aqui, então, claro que a girafa que está, né, que é maior, a condição dela de sobreviver é muito maior do que a girafa menor. Então, com certeza que uma será eliminada. Bom, a teoria evolucionista, então, né, só reforçando aqui para você, ela foi formulada na segunda metade do século XIX pelo cientista Charles Darwin, que eu já falei, ele é um naturalista, né, e um biólogo, tá? Essa teoria dele
tem sido aprimorada a todo instante, tá? Tem vários cientistas que se debruçam, né, para estar estudando essa teoria, né, para aperfeiçoar essa teoria. E hoje, então, né, como ela é uma teoria científica, é a teoria que é a mais bem aceita hoje no nosso meio científico, tá? Aqui uma imagem, né, do Charles Darwin. Aí, eu trouxe aqui, né, uma curiosidade para vocês e vou fazer a pergunta. Vocês acham que dinossauros e homens, eles se encontraram aqui na Terra? Pensa, né? O homem é dado que é por volta de 300 mil anos para cá, né, é que teve o surgimento do homem. Os dinossauros, né, dá-se que eles, né, tiveram aqui na Terra, né, por volta de 208 a 144 milhões de anos. Então, claro que nesse momento aqui, eu poderia falar com vocês que a resposta é não. Tá? Mas tem ainda algumas pessoas que ainda pensam que encontraram. Mas, na verdade, o que é explicado cientificamente é que homem e dinossauro não se encontraram aqui na Terra. Bom, eu trouxe aqui agora, continuando aqui como curiosidades, o desenvolvimento do ser humano. Os primeiros seres humanos foram chamados de australopitecos. Eles viveram, então, entre 5 milhões e 1 milhão de anos atrás, tá? Eles mediam aproximadamente 1,20 m e pesavam aproximadamente 30 quilos. Né? Foi dado que eles nomearam, apelidaram, né, esses australopitecos de macacos bípedes. Em seguida, né, tivemos os Homo habilis, que viveram entre 2.300 a 1 milhão e 600 de anos atrás. O tamanho já era cerca de 1,25 m e eles já conseguiam pesar 50 quilos. Isso mostra para a gente que a alimentação desses homens, elas foram melhorando, a qualidade de vida deles foram melhorando, tá? Porque eles conseguiam o quê? Fazer ferramentas, eles conseguiam, né, as ferramentas para estar caçando melhor, para estar colhendo os frutos de forma mais tranquila. Aí surge o Homo erectus, né? Esse Homo erectus é aquele homem que já conseguiu, né, já ficar bem mais em pé. E esse homem, então, ele viveu entre 1.800.000 a 200 mil anos atrás. Ele já tinha aproximadamente 1,75 m e já chegava a pesar 70 quilos. Os estudiosos acreditam que ele aprendeu a dominar o fogo. Então, quando a gente está falando disso daqui, a gente já está falando daquele homem já lá do final, né, do período paleolítico, né, onde ele já tinha descoberto o fogo, e já lá no Neolítico, tá? No começo lá do Neolítico, onde ele já estava descoberto ferramentas com a pedra polida, né, por assim vai, porque aí então ele tinha uma condição melhor de sobrevivência. Aí a gente chega então no nosso homem atual, que é o Homo sapiens, né, que correspondem a nós, esse homem moderno, tá? Ele então acredita-se que eles desenvolveram há aproximadamente 200 mil anos atrás. Para a gente, então, aqui, ó, praticar, né, o que a gente acabou de ver aqui, que eu espero que vocês tenham gostado, é um tema interessante, de muitas curiosidades, tem vários filmes sobre isso. Eu trouxe para vocês aqui, que para vocês observarem atentamente, né, as imagens e responder no seu caderno, para quando vocês voltarem, né, lá para a escola de vocês, ou talvez até essas atividades serão corrigidas remotamente para os professores, discutidas nos grupos, né, que estão sendo formados pelos professores, né, de vocês aí nas escolas, tá certo? Aí vocês respondam e levam para eles, né, como que as imagens narram as origens dos seres humanos. Aí eu gostaria que vocês explicassem cada uma delas, até olhando pelas imagens, né, e respondessem e levassem lá para o seu professor, para os seus colegas. Bom,
A nossa aula de hoje, então, ela está, né, terminando, mas em breve a gente, né, continua, né, dando sequência aí ao nosso aprendizado dentro do que está proposto. Mas aí, enquanto isso, eu peço para vocês que, né, continuem em casa, façam o que as autoridades estão pedindo, né, para a gente acabar com essa pandemia o mais breve possível. Um abraço em cada um.